Olá pessoal, todos bem? Espero que sim, já faz um tempo que não apareço por aqui. Para você que está chegando pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Leandro de Matemática. Estou aqui, vira e mexe, apareço para gravar alguns assuntos para os meus alunos e aproveito para deixar público para quem mais queira estudar. Você hoje não está vendo o meu rosto, porque eu tive um probleminha na minha câmera, então eu gravei o vídeo sem o rosto. Nos próximos isso será corrigido. Então qual é o nosso objetivo hoje? Nós vamos falar do caderno Aprender Sempre para o 7º ano. Sequência de atividades 1, aulas 5 e 6, solucionando problemas com o uso de calculadora. Para você localizar no volume 2 do seu caderno Aprender Sempre, página 118. Quais os objetivos destas aulas? Solucionar problemas que envolvam cálculos exatos de números naturais com o uso de calculadoras. Propor problemas que envolvam cálculos mentais exatos com números naturais. Propor problemas que envolvam cálculos mentais aproximados com números naturais. Então vamos lá. Na página 118 temos aí o exercício 1, que traz assim pra gente, olha. Para economizar nas despesas de casa, a família Santana decidiu cortar alguns gastos e diminuir o valor de outros. Foi decidido que economizariam 30% de energia elétrica, 45% de água tratada, 50% do lazer e diversão, 10% da alimentação, 20% de transporte e 40% em roupas. Veja a seguir a tabela com os valores gastos anteriormente com estes serviços. E na tabela vocês têm todos esses detalhes, né? E olha que coisa interessante, aí começa, né? A respeito da economia definida pela família Santana e os novos valores gastos com os serviços, responda. Aí na letra A, ele está perguntando quanto a família Santana gastava com os serviços apresentados. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar todos esses valores que estão aqui, ó, 390, 180, 254, 780, 460 e 315. Como ele está perguntando quanto que a família gastava, vocês vão simplesmente somar todos esses valores, que vai nos dar uma soma de R$ 2.379. E não há segredo nenhum nessa primeira parte, vocês concordam comigo? Era simplesmente somar tudo. Aí na letra B que a coisa começa a ficar interessante, porque olha o que ele está perguntando, ó. Qual será a economia com cada serviço? Para responder essa questão, a gente precisa voltar lá no enunciado, ó. Foi decidido que economizariam 30% de energia elétrica. Como vocês vão calcular isso? Então, 30% de energia elétrica, pessoal, olha só, 30% de quanto que vai calcular? De 390. Para você que tem dificuldade com porcentagem, o que você precisa sempre associar? Porcentagem também é uma fração. Então aqui é como se vocês fossem calcular, ó, R$390, vocês iam calcular quanto? 30%, que é a fração que representa. Então, como vocês vão fazer isso de várias formas diferentes? Se você fizer direto na fração aqui, ó, 30% de 200, ó, vamos simplificar a vida fácil aqui, ó. Primeiro aqui na fração do 30, ó, quando a gente simplifica, aqui, ó, simplificamos aqui, ó, o 30 e o 10, a gente simplificou por quanto? Por 10, sobrou 3, sobrou 10. Aqui nós ainda podemos simplificar nas frações, lembra que são duas frações aqui, ó? Como se tivesse um aqui embaixo, certo? Ó, 39 e o 10, a gente simplificou por 10 também. O que sobrou? 39 vezes 3, que dá 117. Leandro, mas o objetivo disso não é fazer usando a calculadora? Claro que é, mas como você faz usando a calculadora se você não sabe? Por que eu enfatizei a questão da fração? 30% como fração fica como 0,3 ou 0,30. Então, o que você faz nesse caso? 0,30 vezes 390 na sua calculadora, que vai dar os mesmos 117 que a gente achou agora. Acabou aí? Claro que não, a gente está calculando a economia com cada serviço. Então, vamos em frente, né? Depois dos 30% de energia elétrica, qual que é o próximo passo? São 45% de água tratada. Então, 45% de quanto? De 180? 45% de 180. Então, você vai fazer isso como? Já que você está usando a calculadora, você vai fazer 180 vezes 45% é a mesma coisa que 0,45. Que vai dar para a gente um total de 81. Muito bom! Então, ó, e agora?
50% do lazer. 50% do lazer, pessoal, é 50% de 254. Lembrando que 50% é a mesma coisa que metade, hein? Nunca se esqueçam disso, que isso costuma economizar espaço, mas você está fazendo na calculadora. Então, ou você multiplica por meio, ou divide por 2. O resultado vai ser o mesmo, tá? Que vai dar 127. E o próximo passo, 10% da alimentação. Pessoal, dica muito valiosa. Quando você quer saber 10% de alguma coisa, você só pega esta coisa e divide por 10. Então, 10% de quanto? Ó, 10% da alimentação. Se era 780, 10% de 780 é a mesma coisa que 780 vezes 0,1, que vai dar 78. 20% do transporte. Olha só, 20% do transporte. 20% de quanto? R$460. Olha só, você vai fazer 460 vezes 0,2, que vai te dar 92. E agora, o que faltou? 40% em roupas. Então, é 40% de R$315. Quanto vai dar isso? Você vai fazer os 315 vezes 0,4, que é representando os 40%, que vai te dar R$126. Então veja que nós calculamos aqui todos estes gastos. Que a economia, nós temos aí a economia, tá? Que ele está perguntando a economia. Então, ó, com os 30% de energia elétrica, a economia será de R$117. 45% de água tratada, a economia será de R$81. E assim por diante. E aí na letra C, ele está perguntando qual será o novo valor gasto pela família. Então veja, quando você calculou as economias, o que a gente vai fazer? Cada um dos valores aqui, a gente calculou, os 30% dos 390 deu 117. O que precisa ser feito agora? Quer saber qual o valor, o novo valor gasto? Você vai pegar todos esses valores aqui, ó, de desconto e fazer o quê? Ó, subtrair de cada um deles. Nossa, Leandro, como assim? 390 era o valor original. Então você vai fazer 390 menos 117, que vai dar R$273. Esse aqui é o novo valor da energia elétrica. O próximo valor vai ser o quê? Ó? 180, que é os 45%. Lembra? Então você vai fazer o quê? Ó? 180 menos 81. Lembra qual foi o valor que você achou lá? Ó? Os 45% de água tratada. Então, 180 menos 81, que vai dar R$99. Qual o próximo passo depois disso? R$254 do lazer, menos os R$127, que é cortar pela metade. Que olha que coisa linda. Dá exatamente a metade. Tá vendo o que eu falei para vocês? Ó, R$127, que é a metade. Depois desse, vou fazer o quê? Os R$780 da alimentação, menos 10%. Que vai dar R$78. Fazendo a subtração, nós temos R$702. Falta mais um, não falta? Transporte, que o nosso gasto em transporte é o quê? Os R$460 que já tínhamos. Menos o quê? Qual foi o valor que a gente conseguiu para o transporte em desconto? Olha só, R$92. Que vai dar R$368. E, por último, os gastos com roupas, que é os 315, menos o valor que a gente achou como 40%, que foi 126. Isto aqui vai nos dar R$189. E agora, como a gente vai fazer
para descobrir este valor que ele está perguntando aí? Basta somar todos estes valores após as economias. Então, nós temos lá 273, mais 99, mais 127, mais 702, mais 368, mais 189. Ao realizar essa soma toda, nós temos um total de 1.758, o quê? R$ 1.758. O que é este valor que a gente achou? O que ele estava perguntando mesmo? Não era o valor a ser gasto? Ele não queria saber quanto que ia ser gasto por essa família? Qual o novo valor a ser gasto? R$ 1.758. Bom? E por último, o que ele pergunta na letra D? Quanto a família economizará com as reduções estabelecidas? Como você responde isso? Você vai pegar aquele valor que foi colocado lá atrás, R$ 2.379, que foi a soma inicial, menos o 1.758, que é o valor que você achou agora, e vocês vão ter aí R$ 621 de economia com essas reduções. Ok? Muito bom, até que era fácil esse, né, gente? Vamos em frente, o próximo exercício é interessantíssimo, porque ele tem várias formas diferentes de se fazer. Então vamos lá, na faculdade em que estuda, Lucas foi aprovado em todas as disciplinas conforme notas do boletim. Representadas na tabela a seguir. Então veja, na disciplina de cálculo 1, ele teve 5 no primeiro bimestre, 5 no segundo, 7 no terceiro, não tem a nota do quarto bimestre, mas a média anual dele foi 6. E o que ele está pedindo aí para vocês calcularem, pessoal? Ele quer saber, a pergunta dele é o quê? Preencha o boletim de Lucas com as notas do quarto bimestre de cada disciplina, considerando as médias finais deles. Como você faz isso? Lembrando, primeiramente, como que a gente calcula a média? A média, né, é a soma de tudo que a gente tem dividido pela quantidade do que foi somado. Então veja, quando você tem 6, qual foi o cálculo que foi utilizado para que essa média desse 6? A gente sabe que 6 vezes 4 dá 24. Por que 6 vezes 4? Não é a média de 4 bimestres? Então o que vocês vão fazer nesse caso? Ó? 6 vezes 4 é igual a 24, porque não é a média anual? O que você faz para descobrir o valor que está faltando ali? 24 menos a soma dos outros bimestres, que é o quê? 5 mais 5 mais 7. Olha só, 24 menos 10 é 7. 24 menos 17, que vai dar 7. Ou seja, a nota que falta no quarto bimestre para ele é 7. E vocês vão fazer exatamente a mesma coisa em todas as linhas. Por exemplo, na linha de baixo, a média anual em teoria dos números foi 7. Então, 7 vezes 4, quanto dá 7 vezes 4? É 28. O que vocês fazem agora? 28 menos 7 do primeiro bimestre, mais 6 do segundo bimestre, mais 6 do terceiro. Então, nós vamos ter 28 menos 7 mais 6 dá 13. 13 mais 6 dá 19. 28 menos 19 dá 9. Então, aqui no quarto bimestre, ele teve 9 em teoria dos números. E aí vocês vão fazer a mesma coisa em todos os outros, e o boletim final dele vai ficar como? Dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, pessoal, o que é importante levar em consideração aí? O conhecimento, o que significa média aritmética, conhecer. Entendeu? Vivo falando para os meus alunos. É importante que saibam sempre o que estão fazendo. Tá? Este exercício é um exercício que ele vai ficar para próximo vídeo, porque ele é longo para que vocês possam assisti-lo inteiro também. Então, para entrar em um parque de diversões, uma pessoa pode comprar um ingresso individual de adulto por R$ 25 ou um ingresso individual para criança no valor de R$ 15. Existe, porém, uma promoção em que na compra de 2 ingressos de adulto ganha-se um ingresso para a entrada de criança e assim por diante. Então veja, esse exercício ele requer muita interpretação, ele vai ser tema da parte 2 deste vídeo, tá? Para que vocês possam aproveitar o conteúdo desse de uma forma que não fique muito longa, tá bom? E o exercício 4 está falando do cardápio de uma escola de período integral, que esse exercício vai ser resolvido também no próximo vídeo,
na parte 2, tá ok? Então vocês têm todas essas situações aí para analisar em conjunto. Aí era pra gente já ter feito em aula, para quem tá em sala comigo agora. Como não deu tempo de terminar, eu tô gravando aqui o vídeo para vocês. Essa foi a parte 1, logo teremos aí a parte 2 deste vídeo. Então, pessoal, até mais, nos vemos no próximo vídeo. Quem sabe já com o meu rostinho aí, né? Tchau, tchau!